Olá, meus irmãos, olá, igreja, paz do Senhor a todos, e que tenhamos um bom dia, um excelente dia, que tenhamos uma boa aula, um excelente aprendizado, e, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento divino, o que a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus, né? Mas, antes de tudo, quero pedir os irmãos para a gente fazer a nossa oração, certo? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, por esta oportunidade, Senhor. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Pai, nos trazer a revelação da Tua palavra, um conhecimento do Senhor, da Sua vontade sobre as nossas vidas. Que esta seja uma aula, Senhor, de aprendizado, de uma aula de relacionamento com o Senhor, Pai. Usa a minha vida para abençoar a vida dos nossos irmãos, da igreja. Que o Senhor venha falar, Senhor, através dessa lição aos nossos corações. Venha falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Não o que queremos, mas o que precisamos, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Bem, irmão, hoje nós já estamos na lição 3 do nosso livrinho da EBD, que é Aprimorando-se nas riquezas da palavra de Deus. E essa lição nos fala sobre a fonte do conhecimento divino. Qual que é a maior fonte do conhecimento de Deus? É a Bíblia, é a palavra. É aqui nós extraímos todo o conhecimento de Deus. Há muitos teólogos e estudiosos da palavra que procuram conhecer a profundo Deus, então se estuda-se a palavra. Procura na palavra quem realmente é Deus, o que Deus faz, como que Deus trabalha, a forma que Deus. Não há um outro meio mais específico de nós conhecermos a Deus, a não ser pela palavra, ou pela ação de Deus, né? E vamos lá então, para a nossa leitura devocional, que é em Provérbios, capítulo 2, em diante. Quem tem a sua Bíblia, abre aí Provérbios 2. Dois em diante. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Até o versículo 12. Amém? A sabedoria, o conhecimento, né, como diz aqui, né, nos fará nos livrar do mau caminho. O conhecimento nos fará livrar do homem perverso, certo? E como nós temos esse conhecimento? Através da palavra, né, da Bíblia. E o nosso tema, né, o nosso versículo-chave aqui, está lá em Oséias 6,13. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E também há uns versículos muito falado, né, sobre conhecer ao Senhor. Está lá em Salmos 119. Vamos abrir lá também. Salmo 119, 1 ao 11. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca.
Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampararás jamais. E lá no verso 11, né, ele vai dizer assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, quando nós temos um conhecimento de Deus, nós colocamos no nosso coração aquilo que sabemos de Deus. E essa é o nosso padrão de retidão, aquilo que nós conhecemos, que nos leva a fazer a vontade de Deus, né? E também lá no verso 104 do Salmo 119, diz assim, né, está escrito assim: por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. E aí vem o 105, né, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos traz conhecimento, nos traz revelação de Deus para as nossas vidas, né? Hoje nós vamos falar aqui de quem é Deus, né? Será que você tem um conhecimento? Você já leu tanta Bíblia, já ouviu tantas ministrações, você já aceitou Jesus na sua vida, mas será que você realmente pode explicar quem é Deus? Você tem um conhecimento íntimo de Deus? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, né? Os atributos morais, né? E os atributos naturais de Deus. Mas por que compreender, né, quem é Deus? Compreender a natureza divina é a forma como Ele está muito além da nossa capacidade limitada. Temos, porém, diante de nós a riqueza dos ensinos bíblicos, os quais devemos investigar com profundidade. Essa lição nos oferece um estudo da natureza divina, com base nos estudos da teologia sistemática. São dados os principais fundamentos bíblicos para compreender quem é Deus da Bíblia, como Ele pensa, como Ele age, como Ele se relaciona com os homens e com a natureza, certo? Vamos fazer aqui, né? Ao contemplar todo o povo indo para o cativeiro, né, o Senhor diagnosticou, Ele viu qual era o problema daquele povo. Quando o Senhor viu aquele povo indo para o cativeiro da Babilônia, Ele sabia por que aquele povo estava indo, né? A falta de conhecimento de Deus levou todo o povo ao pecado, à crise religiosa, social e econômica, né? O profeta Isaías já havia tido uma revelação de Deus que o povo seria levado cativo. E por que esse povo seria levado cativo? Por falta de obediência a Deus. Deus permitiu que ele passasse 70 anos no cativeiro da Babilônia para que eles reconhecessem o verdadeiro Deus, que eles reconhecessem o seu pecado, que reconhecessem a natureza do homem, natureza pecaminosa, e reconhecessem em Deus, o nosso provedor de todas as coisas. Por isso Deus permitiu que aquele povo fosse levado como escravo. E no meio daquele povo estava um jovem, Daniel. Daniel, ele passou aquele período no cativeiro, e ele foi um homem íntegro e reto, ele foi um homem forte, porque ele tinha no seu coração o conhecimento de Deus. Foi passado a Daniel realmente quem era Deus. Os seus pais ensinaram a ele quem era o Deus poderoso. E ele guardou no seu coração os mandamentos, os preceitos de Deus. Ele tinha esse padrão de moralidade para a vida dele. E ele escolheu seguir a Deus pelo seu conhecimento. Ele se tornou íntimo do Senhor. Ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. Ele orava, jejuava sempre. E Daniel, estudando lá o livro de Isaías, meditando no livro de Isaías, Deus revelou para ele, Deus enviou um anjo e revelou para Daniel qual é o motivo, né? E o tempo que o povo ficaria no cativeiro. E Daniel, quando teve essa revelação, ele se prostrou diante do Senhor.
ele orou, jejuou por 3 semanas, pedindo perdão pelos seus pecados e o pecado do povo, para que o povo fosse liberto daquela opressão. E Daniel, ele viu, né? Por que Daniel ele fez esse comprometimento de perdão, de pedir perdão, né, com Deus? Porque Daniel viu que lá quando ele teve essa revelação, o povo já estava cativo há 68 anos na Babilônia. Faltava apenas 2 anos para que o povo fosse liberto pela promessa de Deus. Mas Daniel, ele conseguiu enxergar que o povo, mesmo depois de todo esse tempo, não reconheceu o seu pecado, não reconheceu como Deus, o Senhor. Eles não voltaram para Deus. E Deus continuou revelando a Daniel que passariam gerações, passariam reis, reinado sobre reinado, e o povo continuaria sendo oprimido enquanto não se arrependesse. Né? Isso é ter um conhecimento de Deus, saber como Deus age, saber como Deus fala, estar sensível à voz de Deus. E Daniel era sensível a Deus. Né? Podemos vir a ter algum conhecimento da palavra de Deus através da criação também. Né? Mas o conhecimento em profundidade nos vem apenas mediante ao estudo da palavra. É fundamental conhecer a Deus, porque isso resulta em crescimento espiritual, em conduta ética compatível com os princípios bíblicos. Nessa lição iremos analisar o que as Escrituras nos revelam sobre a pessoa divina, sobre a pessoa de Deus. Deus é uma pessoa? Deus, ele é espírito, Deus é verdade. E Deus se manifesta, Deus se manifestou, né? Deus se esvaziou de si e encarnou nesta terra para nos ensinar, para nos mostrar quem é Deus. Agora vamos falar sobre os atributos naturais de Deus. O que é atributo? São as qualidades naturais, né? As qualidades da natureza de Deus, na forma como Ele é. Uma qualidade de Deus é a sua onipotência. Deus é onipotente. Onipotência é aquela pessoa que tem poder ilimitado. E quem tem esse poder ilimitado? É só Deus, né? Lá em Lucas 1,37 diz, né? Para Deus, nada é impossível. Deus pode todas as coisas. O poder de Deus é soberano. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu assisti aquele filme do Super-Homem. Quem que nunca assistiu, né? Super-Homem. E naquele tempo a gente viajava nas imaginações, né? Um homem que tinha muito poder, visão de raio-x, visão raio laser, podia voar, tinha força sobrenatural, um homem que podia todas as coisas, era um homem onipotente. E a gente sonhava com aquilo, né? A gente se perguntava um para o outro, que poder você queria ter? Quem você queria ser? Eu queria ser um super-homem. Né? Mas o super-homem tinha uma fraqueza. Na verdade, tinha 2 fraquezas, né? Ele não era totalmente um homem onipotente. Ele tinha lá aquela pedra, né? Kryptonita, que era a fraqueza do super-homem. E tinha também aquela moça que ele se apaixonou, que era a fraqueza dele também, a repórter, né? E Deus, na sua onipotência, Deus tem alguma fraqueza? Deus, Ele é puro, né? Deus é soberano. Mas Deus ele tem também, né, com seu poder, Ele tem um controle e sabedoria sobre tudo que existe, né? Tudo que possa vir a existir. Né? Os habitantes dos céus e da terra estão sujeitos à vontade e ao poder de Deus. Até mesmo o diabo está sujeito à vontade de Deus. Né? Mas há uma coisa que pode mover Deus. Há algo que Deus realmente para e presta atenção no homem. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 51, 17. Vamos ver o que diz aqui a palavra. Será que Deus tem uma fraqueza? Vamos ver se Deus tem uma fraqueza. Não podemos dizer, né, que Deus tem a fraqueza. Mas no Salmo 51, 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito,
Não desprezarás, ó Deus. O que diz a palavra? Em outras versões diz que um coração contrido, Deus não despreza. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando nós realmente estamos tão íntimos de Deus, nós estamos buscando tanto Deus, que nós quebrantamos o nosso coração. Deus não resiste. Talvez essa seja uma fraqueza de Deus. Será que podemos dizer essa teoria? Deus não resiste a um coração quebrantado, né? E Deus também, uma qualidade natural de Deus é a sua onipresença, né? Ele está presente em todos os lugares, né? O crente tem a certeza que ele está presente e ouve todas as orações. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ouve todas as orações. Deus está vendo todas as coisas. Deus está aí com você, Deus está aqui comigo. Deus está ouvindo a minha oração, está ouvindo a sua, em todo momento. Ele é onipresente. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Deus é imutável. Em Deus não há mudança alguma, nem variação. Sua natureza é sempre a mesma. Deus é soberano. Soberano é o atributo que confere a Deus o absoluto direito de governar as criaturas. Só Deus tem o direito, só Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, pois Ele é o Criador. E Deus tem a sabedoria. Deus sabe o que fazer e como agir. Está lá em Romanos 11:33. Só Deus sabe qual é o melhor caminho. Só Deus sabe qual é a melhor situação para você. Só Deus sabe quais são as melhores escolhas para a sua vida. Por isso devemos conhecer a Deus em profundidade. Deus sabe tudo, né? O cristão não precisa se angustiar diante de adversidades do mundo. Mas o cristão não está sozinho. Deus está com ele e conhece todas as suas necessidades. Deus conhece até os nossos pensamentos. O crente em Jesus pode depositar a sua vida nas mãos dele e confiar inteiramente nele. Quando nós conhecemos a Deus, nós confiamos nele. Agora vamos falar sobre os atributos morais de Deus, as qualidades morais. É o caráter de Deus, né? A base do caráter de Deus. Um desses atributos é a sua santidade. É a absoluta pureza moral de Deus. A pureza moral de Deus não tolera o pecado. Deus abomina o pecado. E Deus também condena aquele que ama o pecado. Isso é a santidade de Deus. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Entenda isso. Outro atributo moral de Deus é sua justiça. Ele garante bênção aos que servem, mas a justa punição aos que o abandonam. Deus é o justo juiz. Deus faz cumprir a sua palavra. Deus abençoa aqueles que o temem e o guardam, mas Deus também pune aqueles que se afastam e andam por maus caminhos, aqueles que o abandonam, né? Fidelidade. Deus é absolutamente digno de confiança. Suas palavras nunca falham, né? O seu povo pode descansar em suas promessas. Deus é fiel. As promessas de Deus se cumprem. Nós buscamos muito as promessas de Deus. Muitos de nós buscamos somente na palavra as promessas de Deus, porque as promessas de Deus não falham. E quando Deus promete algo para a sua vida, mesmo que tarde, ela nunca falhará, porque Deus é fiel. Outro atributo é a bondade. É a razão da qual Deus concede vida e outras bênçãos às criaturas, né? Deus nos dá vida, Deus nos dá as bênçãos por sua bondade. E a misericórdia, né? Uma qualidade moral de Deus é a misericórdia, né? A divina bondade com respeito às misérias da criatura. Bondade que se comove a favor delas, provendo o seu alívio. Essa é a misericórdia de Deus. Quando Deus vê
Deus vê a aflição dos seus filhos, Ele se comove, né? E alivia as suas angústias, né? No caso de pecadores impenitentes, demonstrando impaciência longânima, né? Lá em Salmo 103, apresenta uma bela descrição desse atributo divino, né? Deus é misericordioso. E também um outro atributo de Deus é o seu amor, o amor de Deus. Enquanto o amor humano, por mais nobre que seja, ou é interesseiro, ou é resultado de gratidão, né? Eu te amo porque tu me amas. Normalmente é assim o amor humano, né? Se você me amar, eu também te amarei. Mas o amor divino expressa a essência de Deus. O amor de Deus é ágape. Ele significa o seguinte, que ainda que tu não me ames, eu te amo. Esse é o amor de Deus. Esse amor nós vemos na vida de Cristo. Cristo diz que nos amou, que Deus nos amou antes mesmo da nossa concepção. Deus já conhece nossa história, conhecia nossa história desde o princípio. Bem, aqui na nossa revistinha são essas apresentações que nós podemos encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus, sobre quem é Deus, sobre o seu caráter, sobre suas qualidades. Mas quando você estuda essas qualidades de Deus, esses atributos de Deus, você pode dizer que você já conhece Deus o suficiente para ter intimidade com Ele? Será que você já conhece Deus na sua profundidade? Conhecer Deus é muito mais, muito além do que ler a Bíblia. Conhecer Deus, ser íntimo de Deus, vai muito além. E por que nós devemos conhecer a Deus? Precisamos conhecer a Deus para que possamos reconhecer se realmente é Deus que está agindo em nosso favor, se realmente é Deus que está no negócio, se realmente é Deus que está abrindo portas, se é Deus que está enviando aquela pessoa na minha vida. É por isso que eu devo conhecer a Deus, para saber se as coisas que estão acontecendo vêm dele mesmo, né? A base de toda a Escritura é conhecer a Deus, como está lá em Oséias 6:3, né? Prossigamos e conheçamos a Deus. Depois do conhecimento, depois que a gente conhece a Deus, suas naturezas, vem a intimidade, né? E mesmo quando nós somos íntimos de Deus, ou íntimos de uma certa pessoa, não quer dizer que nós não vamos cometer erros com ela. Há um exemplo, né? Por que muitas vezes com o nosso cônjuge, nós temos uma intimidade com eles, com nossos filhos, com nossos pais, nós temos o conhecimento, nós temos intimidade com eles. E mesmo sabendo qual é a vontade deles, mesmo sabendo o que agrada a eles, em certos momentos nós vamos pisar na bola. Haverá situações em que nós vamos desagradar, haverá situações que nós vamos criar ambientes desconfortáveis, mas nós somos íntimos daquela pessoa. Eu sei o que agrada a minha esposa, eu sei do que ela gosta, eu sei que meus filhos gostam, mas de vez em quando eles se irritam comigo. E por que isso acontece? Falta de conhecimento, de intimidade? Não, eu sou íntimo deles. Mas a nossa natureza é pecaminosa. Nós queremos, às vezes, agradar a mim mesmo e não a pessoa amada. Eu quero agradar, eu quero fazer coisas que valem a pena para mim e talvez não valha a pena para minha esposa, para meu cônjuge, para meu pai, para meu filho. Isso traz desconforto. Isso também é o nosso relacionamento com Deus. Será que eu conheço Deus o suficiente para fazer aquilo que agrada a Ele? Ou eu estou fazendo aquilo que agrada a mim mesmo? Será que eu estou agindo de forma correta? Por isso que nós temos que ter esse conhecimento de Deus, né? Então, muito mais que conhecer a Deus, é colocarmos aquilo que sabemos em prática, né? Por isso, grande parte das pessoas que procuram aconselhamento, que procuram instruções, que procuram, às vezes, procura um pastor, procura um psicólogo, porque essas pessoas querem saber se naquela situação que eles estão passando, se é Deus que está ali, né? Se é Deus que está mandando aquela pessoa para se relacionar com ela, né? Se é Deus que está naquele momento. E por que as pessoas estão tendo tanta dificuldade em reconhecer isso?
Por que as pessoas estão tendo tanta dificuldade em reconhecer as situações que elas estão passando? Se é Deus ou se não é Deus? Por falta de intimidade com Deus, né? Por falta de reconhecimento, falta de conhecimento. A Bíblia diz lá que o povo padece por falta de conhecimento, não é? E talvez em nossas vidas nós precisamos de ter uma medida, uma retidão de caráter, de conduta. Nós temos que ter essa medida. Você pode ter como exemplo uma balança, aquelas balanças de antigamente que se colocava um peso de um lado e se colocava um cereal de outro, e ali se ia controlando, se colocando peso até ter o equilíbrio. Aquilo era um peso, um peso mestre, né? Era o ideal, né? Aquela era a medida certa. E nós vemos hoje muitas pessoas tendo sua medida de forma infiel, uma medida que é mentira. E as pessoas vão dizer: ah, uma mentirinha não dá nada não. Ah, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, isso, Deus não vai importar com isso. Mas nós temos que saber o seguinte: quem é o Deus da mentira? Quem é o Deus da falsidade? Quando nós conhecemos que o nosso Deus é o Pai da verdade, nós vamos saber que a mentira não agrada a Deus. Qual é o peso, qual é o padrão de retidão na sua vida? Você está querendo agradar quem? Né? Algumas pessoas dizem que uma mentirinha Deus pode tolerar, né? Não tem nada a ver. O que eu quero mostrar para você é que talvez fazemos coisas por boas intenções. Mas será que as boas intenções valem? Como eu vou fazer a coisa certa? Primeiro eu tenho que definir o que é o certo, né? O que é o certo para mim? Se o certo para mim é para agradar a mim mesmo, ou é para agradar os outros, ou é para agradar a Deus? Qual é o seu padrão de retidão? Qual é o seu padrão de honra, né? Qual é o seu padrão de verdade? Qual é o conhecimento que você tem de Deus para ter esse padrão de verdade? E nós estudamos no curso dos Homens Fortes uma lição que diz analfabetismo bíblico. E é através desse analfabetismo bíblico que o homem se afasta de Deus. Porque o homem é aquilo que ele acredita. Isso define o seu sucesso ou seu fracasso na vida. Aquilo que você conhece de Deus é a base da sua fé, é a base da sua crença. Quanto mais você conhece a Deus, mais em profundidade você vai conhecer a sua retidão. Quando mais a gente busca conhecer a Deus na palavra, quando mais a gente procura a revelação de Deus, mais a gente conhece a nós mesmos. Mais a gente vai ter a certeza se o nosso padrão está correto. Mas a gente vai ter certeza se nós estamos agradando a Deus com as nossas atitudes ou não. Por isso é de extrema importância conhecermos a Deus intimamente. Conhecer a Deus não se resume basicamente em ir à igreja, frequentar os cultos, ler a Bíblia e orar. É claro que isso é muito importante. Não se resume somente nisso. Quantas pessoas estão passando, quantas pessoas, né, nós vemos passando por dificuldade, por situações difíceis, que vivem em guerra, vivem em luta e ainda atribuem isso a Deus por conhecerem Deus apenas superficialmente. Né? Nós temos que saber que conhecer a Deus é ter um relacionamento, é saber que Ele gosta, o que Ele não gosta, é mais que intimidade, é profundidade. Conhecer a Deus nos leva a saber que Deus ama a fidelidade. Deus é justo, Deus é juiz, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E nós vamos ver um exemplo na Bíblia sobre o que realmente agrada a Deus, né? Se nós estamos fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 2. Dispõe-se com todo o povo que tinha consigo
consigo, partiu para Abalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Essa passagem aqui a gente vai ver que Davi, né, ele quis resgatar a arca, levar a arca de volta para Jerusalém. E realmente era isso que Deus queria, né? Que a arca voltasse para Jerusalém, a arca da aliança. E então Davi, ele pega, manda fazer um carro novo. Ele chama os filhos de Abinadab, né? Iuá, Araiô e Ussá, né? Esses dois rapazes jovens, Davi ordena que eles tomam conta da arca durante o caminho. E ali está uma festa, né? Ali está um ambiente muito alegre, né? A intenção de Davi é a melhor possível. E realmente era o que Deus queria, né? Que a arca voltasse para Jerusalém. Mas Daniel, ele faz aquela festa, né? Faz todo aquele movimento, aquela alegria, né? E a gente vê na palavra que Davi se alegra tanto, né? Naquele dia, naquele momento. E realmente, será que eles estavam no propósito de Deus? Eles estavam. Davi realmente estava no propósito de Deus. Mas nós vamos ver aqui o que acontece. Durante o percurso, um dos bois tropeça. E Ussá, com toda a sua boa intenção, com todo o conhecimento, com todo o zelo que ele tinha de Deus, ele tenta amparar a arca. Ele leva a sua mão para amparar a arca. E a gente vê que Davi fez tudo certinho, né, nos seus pensamentos, trazer a arca, com todo o seu cuidado, né, seu propósito correto. Mas o que Deus queria, que realmente a arca voltasse, mas será que eles não sabiam que a arca, quando foi construída, ela tinha 4 argolas, 2 na sua lateral, 2 na outra lateral, e ali tinham 2 varões, né, cobertos de ouro, que transpassavam aquelas argolas, e aquela arca era para ser carregada nos ombros de homens, 4 homens. E não era para ser carregada sobre um carro novo, sobre bois novos. O propósito estava certo, mas o método estava errado. Quando nós estamos no propósito de Deus, fazendo de forma errada, pode ser que aconteça uma tragédia em nossas vidas. Pode ser que algo de ruim aconteça. E naquela situação era muito fácil. Era só trocar os bois pelos sacerdotes, né? Que eles chegaram tão perto em obedecer a Deus, né? Isso é o que agrada realmente a Deus. Deus se agrada da obediência. Quando vamos viver com Deus, precisamos conhecê-lo, precisamos saber como Deus trabalha, como Deus avalia, porque o que encanta a Deus nem sempre encanta o mundo, né? O que encanta o mundo nem sempre encanta a Deus. Essa é a questão. Será que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Muitas vezes nós nos deparamos murmurando, questionando a Deus pelas situações em que estamos enfrentando. Como Jó, né? Jó questionou muito a Deus. Nós vemos lá em 42 capítulos de Jó, nos 2 primeiros capítulos é a introdução da história, mas no decorrer, até o capítulo 40 do livro de Jó, nós vamos ver Jó questionando e murmurando contra Deus. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo, Senhor? Oh, eu amaldiçoo, por que eu nasci? E Jó, ele está muito confuso, né? E há um ponto em que Jó questiona muito a Deus, né? Até o ponto onde ele reconhece que o que ele está falando é besteira. Ele conhece a Deus na profundidade. Há um momento em que Deus envia pessoas para falarem com Jó, Jó não ouve. Deus envia profetas a falar com Jó, Jó não ouve. Até que Deus vá até Jó pessoalmente. E Deus mostra a Jó quem realmente é Deus. A gente vai ver lá, no momento de dificuldade de Jó, Jó questionando. Deus chega a Jó e pergunta: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu criei os animais? Onde você estava quando eu dei força
aos animais. Aí Jó realmente conhece Deus em profundidade. Jó, ele se quebranta o coração. Aí Jó diz o seguinte: ó Senhor Deus, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Hoje eu te conheço pessoalmente. E é isso que Deus quer de nós hoje, meus irmãos. Não conheça Deus apenas de ouvir falar. Conheça Deus em profundidade. Busque na palavra conselhos de Deus. Busque em pessoas ungidas pelo Senhor bons conselhos. Não busque fazer aquilo que agrada ao mundo. Busque fazer aquilo que agrada a Deus. Coloque Deus como padrão de verdade na sua vida. Coloque as verdades de Deus como absolutas nas suas regras de conduta. Só assim nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Só assim nós podemos agradar a Deus, sendo fiéis. A palavra também diz o seguinte, que Deus não se agrade de holocaustos, mas de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos obedientes. E para obedecer a Deus, nós temos que conhecê-lo, conhecer a sua vontade, conhecer o seu amor, a sua fidelidade, conhecer as suas promessas, as suas bênçãos. Só assim nós podemos andar em retidão com Deus. Amém, meu irmão? Hoje foi essa lição que nós estudamos sobre conhecer a Deus. Isso deve ser a nossa ação todos os dias, em prosseguir e conhecer a Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer a você que pôde ter esse tempo de ouvir essa palavra, de ouvir essa ministração, esse estudo, e que você possa buscar ainda mais na palavra o conhecimento de Deus, buscar na palavra uma intimidade com Deus. Ore mais, jejue mais, estude mais a palavra. Só assim você vai ter a revelação de Deus para a sua vida, para as suas questões. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para encerrar essa nossa atividade. Senhor nosso Deus, Pai eterno, soberano és o Senhor, Pai. Te agradeço, ó Deus, por este momento, por esta oportunidade. E que o Senhor venha tocar os nossos corações, Pai, para que sejamos íntimos do Senhor, para que sejamos fortes, Senhor, como Daniel foi, Pai. E que possamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Que sejamos dignos de honra do Senhor. Pai, nos ajude a erguer um altar de adoração ao Senhor na nossa regra de conduta, no nosso caráter, nos nossos pensamentos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a exalar um cheiro suave da presença do Senhor. Pai, que o Senhor possa ter o prazer em ouvir as nossas orações. Que o Senhor possa ter o prazer em nos abençoar, Pai. Que o Senhor venha realmente a ser sensível aos nossos corações. Dai-nos, Senhor, abra, Pai, os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Abra nossa mente, Pai, para que possamos realmente a cada dia sermos mais sensíveis à sua voz. Sermos mais sensíveis ao Espírito Santo. E saber aquilo, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas. Para saber aquele caminho que possamos andar, Pai. Realmente que a Tua luz brilhe em nossa mente. Que a Tua palavra seja encravada, Senhor, no nosso coração. Para que possamos guardá-la, Senhor. E realmente sermos fiéis ao Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos colocado hoje aqui. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado pela Sua voz, Senhor. Obrigado pela Sua vida, pela esta igreja. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com Deus, fique na graça do Senhor. E até a próxima.